Parajás Podcast. Saudações cordiais a todos, estamos aqui em mais um episódio do Parajás Podcast, o podcast do Instituto Parajás, e hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, Oscar Dias Correia e o campo político brasileiro. A gente vai falar da face política deste personagem tão importante aí da história republicana brasileira. E para falar desse assunto, nós temos dois convidados especialíssimos, né? O nosso primeiro convidado é o professor Laurindo Mack, que é doutor em História Econômica pela USP, mestre em História pela UF, graduado em História pela Unimontes, professor da Unimontes e idealizador do projeto Tempos Combates pela História, que é um podcast, né, juntamente com os professores Chico e Tiago Tigas, né? Seja muito bem-vindo, professor Mack. Tudo bem com você? Tudo jóia, Renato. Obrigado pelo convite de estar aqui. Tudo certo. É um prazer recebê-lo. O nosso segundo convidado, também muito especial, também um prazer enorme recebê-lo aqui conosco, é o professor Oscar Dias Correia Júnior, que foi deputado estadual, deputado federal, graduou-se em Direito pelo UFMG, foi membro da Comissão de Sistematização da Assembleia Constituinte, em 1988, e é professor da UniBH. Seja muito bem-vindo, professor Oscar. Tudo bem? Ótimo, Renato. Obrigado pelo convite também. Estamos aí às ordens. Tenho certeza que vai ser um bom bate-papo. Com certeza. Um bom podcast. Hoje é um bom podcast, né? Hoje é um podcast com chat. Exatamente. Hoje eu gostaria de já ressaltar aqui de que o Oscar Dias Correia, ele é um grande personagem aí da história republicana brasileira, né? Ele foi um dos grandes nomes aí do partido da UDN, ele esteve presente aí em importantes e significativos eventos aí da nossa história republicana, né? E existem poucos trabalhos a respeito aí da sua trajetória, né? Da sua atuação no campo político. Hoje em dia, o professor Mack tem desenvolvido algumas pesquisas, né, sobre Oscar Dias Correia. Ele publicou um artigo interessantíssimo aí numa revista de Juiz de Fora, tá publicando um outro artigo agora, né, professor Mack? E é um personagem que merecia mais estudos, né? Mas, infelizmente, ainda não aconteceu, mas aos poucos ele está sendo lembrado. No ano passado, o ano de 2022, nós tivemos o centenário, né, do nascimento do Oscar. Ele foi homenageado por todas as instituições que ele fez parte, né, STF, ABL, né, e ele esteve em evidência em função do centenário, né, teve livros comemorativos aí em relação ao Oscar. Mas e aí, quem é o Oscar Dias Correia aí para vocês? Vamos começar a nossa conversa aqui, fiquem à vontade. Você quer que o Mack fale primeiro ou vai falar o filho? O filho. Pode ficar à vontade. Enfim, em primeiro lugar, eu quero agradecer o seu convite de novo, e aí eu vou me permitir, com a sua autorização e do MEC também, eu vou me permitir chamar o ministro Oscar de meu pai, porque eu acho que fica mais fácil. Enfim, é Oscar eu, então chamando de meu pai, estabeleço uma diferença de cara, de plano. Vamos lá. Eu estava até conversando com uma pessoa uns 2 ou 3 dias sobre um pouco sobre isso, um pouco sobre o meu pai, sobre a história dele, sabe? Independente do livro, independente da comemoração do centenário, como o próprio Renato falou, eu acho que o traço marcante da personalidade dele
seja, em primeiro lugar, a coerência política, né? Ele sempre foi um homem absolutamente coerente. Em segundo lugar, é um homem absolutamente transparente. É um homem reto, é um homem... aliás, o Sarney, na hora que fez o artigo sobre o meu pai, ele disse que o papai era um homem do bem. O papai era um homem do bem, realmente. Ele era uma figura muito amada. Obviamente tinha os seus adversários políticos, mas acho que não teve inimigos. Uma coisa é adversário político, outra coisa é ser inimigo, que é uma diferença básica, inclusive, na política de hoje. Na política de hoje, você não tem adversários políticos, você tem inimigos, né? Hoje você não tem embates contra ideias, hoje você tem embates contra pessoas, o que é um negócio extremamente difícil e complicado. E aí talvez eu começasse a dizer que o Oscar, e aí eu provoco o professor Mack de uma vez, eu acho que o Oscar é um típico liberal. E nessa conversa que eu estava conversando com esse meu amigo, ele estava inclusive colocando o papai num rol de liberais de extinção, como, por exemplo, foi o Melchior, que foi uma figura extraordinária, ou seja, um pensador ilustre, membro da Academia Brasileira de Letras, só não foi para o Supremo porque, na época, ir para o Supremo ele era muito novo ainda, talvez não fosse, mas foi assessor do ministro Leitão de Abreu, no tempo do Figueiredo, que era um homem absolutamente poderoso. Aliás, é quem nomeou o papai, inclusive, para o Supremo. E o pensamento do Melchior é um pensamento que, no Brasil, acabou fazendo escola, ainda que ele seja pouco lembrado e pouco citado. E aí acho que Melchior um desafio para que se restabeleça esse pensamento lá do Melchior, que era um pensamento liberal puro. Então, eu diria que o papai era um liberal e que pese ele talvez já começasse a perceber, não sei se no fim da vida, talvez até um pouco antes, essas mudanças na própria sociedade brasileira. E aí ele é claro que às vezes a gente confunde um pouco esses conceitos liberais ou seja, esses conceitos políticos com conceitos econômicos, né? Então o papai começou, por exemplo, o liberal, ele que era um liberal tradicional, ele criou, e você, Renate, acho que teve a oportunidade de ver isso, o Mack também, ele fez um livro tratando do societarismo, que era, afinal de contas, um liberal social, que as pessoas, hoje em dia, sempre que se fala em social, você remete o social para uma determinada tendência ideológica, imaginando que só essa tendência ideológica é que pode ter o social como escopo, como fulcro do seu trabalho, o que não é verdade. Então, esse societarismo que lá o papai começava a falar não era uma social-democracia, tá? Mas era um liberalismo onde o Estado participa daquilo que for absolutamente necessário, admitindo, sim, a intervenção dele em coisas onde é indispensável também a presença dele. Por exemplo, hoje em dia a gente acho que isso está muito na moda, né? A gente tem sempre que fazer o paralelo com o que é o presente. Não é como você ver o país sem uma camada de excluídos ou de pessoas que são menos favorecidas. É óbvio, né? Evidentemente, eu não vou imaginar igual a Marina ou igual o Lula, que citou que são 120 milhões, porque o número não é esse. Mas é um número expressivo que tem que ser considerado, sim, porque ele é parte importante da população nossa e passa necessidade hoje de verdade. Então, a hora que você fala em liberal, é como se esses liberais esquecessem esse segmento da população. E o Oscar Correa é exatamente, além de ser um liberal,
essa preocupação era muito forte nele, por isso é que eu destaquei isso, porque quando ele teve a oportunidade de ter uma função executiva, que foi no governo do Magalhães Pinto, e eu já me alongo um pouco e vou parar e vou deixar, evidentemente, a gente conversar um pouco mais, em vez de ficar no monólogo. Ele, quando teve a oportunidade de ser alguma coisa em uma função executiva, ele quis ser secretário da Educação, porque ele achou que, através da própria educação, é que ele iria transformar a população de Minas Gerais, em especial essa que era mais carente, e que ele conhecia muito, porque ele foi deputado desde 1948, 47. Então, ele andava em Minas Gerais inteira, andava de jipe, de Rural Willys, né? Você não tinha avião naquela época, você andava de jipe, Rural Willys. Então, ele conhecia o que era uma escolinha, como é que funcionava, o que era uma escola rural, a professor rural, as dificuldades todas. Então, a conversa dele com o Magalhães Pinto, que na época foi eleito governador, foi a seguinte: Magalhães, a sua promessa de campanha de construir 500 grupos escolares em Minas Gerais é real? É verdadeira ou ela é fake? Que é uma palavra da moda hoje em dia. O Magalhães virou e disse: Oscar, é real. E é um desafio que nós vamos cumprir juntos. Aí o papai escolheu ser secretário da Educação do Magalhães Pinto, exatamente para que ele desse esse componente social que jamais no fim da vida, com mais intensidade, ele percebeu e viu que não podia desassociar esse pensamento do que deve ser também um liberalismo moderno. Então, assim, a grosso modo, em pinceladas um pouco mais rudes, acho que esses caracteres da vida do meu pai são muito marcantes, tá? E acho que possivelmente, talvez estabelecendo esses paralelos com o que é o pensamento de hoje, eles devessem ser mais explorados. E não apenas ele, outros tantos que estão aí e que pertenceram a uma geração extremamente exitosa, extremamente inteligente, extremamente capaz. Eu não gosto de fazer essa comparação, porque os tempos são hoje, mas acho que foi uma geração privilegiada, tá? E que você não vai encontrar muitas depois iguais àquela. Professor Mac, nós tivemos agora a visão do filho, né, que conviveu ali no íntimo do lar com Oscar Dias Correia. Agora nós queremos a visão do pesquisador, né, que teve contato com documentos, né, que fez suas pesquisas sobre esse personagem. E eu gostaria que você comentasse também, porque o Oscarzinho, ele falou que o pai dele, né, o Oscar Dias Correia, ele é um liberal em sua visão, né, mas é um liberal que preocupa com o social também, que é uma característica de alguns tipos de liberalismo, né. E em suas pesquisas, num dos seus artigos, você comenta que o Oscar Dias, na sua percepção, né, isso foi o que você sentiu ali nas suas pesquisas, o Oscar Dias Correia, ele em 2005, ele parecia ser mais liberal do que na década de 90, ou mesmo antes disso, né? Eu queria que você explicasse um pouco disso para a gente também, aí fazendo um link com a fala do Oscarzinho, por favor. Então, eu queria começar concordando com o Oscar sobre a necessidade da gente conhecer melhor esse período de 45 a 64, quando o Oscar teve uma atuação político-partidária, e junto com... Aí mesmo a palavra geração é bem adequada. É uma geração ali de políticos brilhantes, seja em conhecimento da dinâmica política, mas em conhecimento de outras áreas. A começar pela economia, né? Porque o Oscar foi professor concursado de economia. Né? E ele era muito culto. E os seus pares também, né? Especialmente na UDN. O pessoal era de um nível intelectual muito elevado. O PSD, que era o grande opositor da UDN, o grande adversário, já era um partido mais... tinha também suas figuras mais intelectuais, mas era um partido mais pragmático. Né? Mas, tocando na questão do perfil ideológico, eu acho o ponto mais difícil. Escolhemos começar pelo mais difícil. Né? Por que isso? Quando eu comecei a ler sobre Oscar, eu comecei pelas memórias dele. Tem um discurso dele, acho que de 2001 ou 2005, e tem
a longa entrevista que ele deu para o projeto Memória Política de Minas, da Assembleia Legislativa, é um trabalho magnífico. Né? Ele dá entrevista para historiadores, e são 2 volumes assim, caudalosos, e ele conta a história política dele e de Minas e do Brasil. Então, para quem está nos assistindo, quem vai nos ouvir depois, e quer conhecer bem a história de Minas, a história do Brasil, especialmente no viés político, esse livro, esses 2 volumes, com o título Oscar Dias Correia, organizados pela Assembleia de Minas, é magnífico. E então, foi uma série em MEC, foram Sim. vários que foram ouvidos também. Quer dizer, não é apenas a ele, recomendação, né? É para a série inteira, que é de excepcional qualidade. Perfeito. E é interessante notar, porque assim, há algumas entrevistas em que o entrevistado conhece muito o assunto e o repórter apenas pergunta. Não é o caso. As perguntas indicam e as contraposições que os entrevistadores fazem mostram que eles conhecem muito a história política de Minas. Isso também enriquece o trabalho. E aí eu dizia, como eu comecei pelas memórias, eu encontrei um Oscar que aparece nessas entrevistas para a Assembleia e num discurso em 2005, se não me engano, muito liberal. E aí ele se coloca, né, neoliberal, antimarxista, antissocialista, né, bem retórico. Ele era um grande orador, né? Então a minha primeira imagem foi essa. E junto com isso veio a imagem que eu trago da minha formação escolar, universitária, da UDN. Aquela imagem muito cristalizada do Partido Liberal, antivaguista, antidesenvolvimentista e tal. Aí, quando eu comecei a estudar o Oscar, lá dos tempos de 47, quando ele se elege deputado, até 66, quando ele encerra a carreira político-partidária, eu encontrei uma figura muito mais complexa. Muito mais interessante de se estudar, inclusive. E aí, que converge com o que o Oscarzinho falou. Eu estou íntimo já, viu, Oscar? Tinha Oscarzinho, por influência de Renato. Fica à vontade. Que combina com o que você está dizendo agora, que era um liberal e um udenista a toda prova. Depois acho que a gente pode abrir um capítulo especial aqui para falar da paixão dele pela UDN. Né? Até o fim dela. Sim. Ele nunca se conformou com o fim do partido. Né? E também o fim dele, o fim dela e o fim dele. Eu notei isso nas falas dele. E aí eu comecei a encontrar um Oscar, assim, que, lógico, era liberal, e aí eu preciso pensar, o mundo estava vivendo a Guerra Fria, então não tinha muita margem além daquilo ali, né? Mas a imprensa publicava periodicamente, especialmente nos anos eleitorais, uma espécie de perfil ideológico. Tinha ali 15 ou 20 pontos descrevendo os candidatos. E eu fui vendo os perfis de Oscar, e eu notei, né, nas pesquisas que um desses jornais que publicava era um jornal cujo editor, o diretor, era amigo do Oscar. Então, aquele perfil era o que o Oscar queria divulgar. Então, ali aparece, assim, coisas muito interessantes. Ele vai se colocando como um homem conservador, contra o divórcio, contra o voto dos analfabetos, liberal, como nós dizíamos, mas aí aparecem uns itens assim, que me chamaram muita atenção. Então, ele dizia, sou favorável à taxação dos grandes lucros, favorável à intervenção do Estado em setores estratégicos, como o Oscar acabou de falar. Reatar as relações comerciais com o bloco soviético. Eu fui olhando aqui e falei, mas isso aqui não combina com aquela imagem que eu tinha. É uma figura mais complexa. E aí eu fui ler também discursos dele no Congresso Nacional, nos anos 60, 50 e 60, e isso aparece lá também. E aí eu fui atrás da literatura especializada, encontrei uma tese de doutorado muito boa, do Jorge Chalub, sobre a UDN, sobre a economia política da UDN. E aí o Jorge Chalub não fala só do Oscar, fala de vários outros. Né? Apresenta essa tese, né, que o pensamento da UDN é muito mais complexo do que parecia, e é um liberalismo muito específico. É um liberalismo que via o Estado e a política como instrumentos para a transformação da sociedade. E não apenas o indivíduo, não apenas o mercado. E aí, o terceiro passo que eu dei foi ler o próprio livro do Oscar,
sobre economia política, lá de 55 ou 56, se não me engano. E aí ele demonstra muito conhecimento, passando pelos grandes autores da economia daquele tempo, e ele, inclusive, elogiando Keynes, que era a grande figura do pensamento social-democrata, enfim, de um capitalismo. E que era o nome do cachorro dele. Ia falar isso agora. Não sabia desse detalhe. Que era o nome do cachorro dele, Keynes. E quem deu esse cachorro para ele foi o ex-colega e ministro Leomar Balieiro. A gente está falando aqui, ou seja, a gente está falando em grandes nomes. O Balieiro foi um dos maiores tributaristas brasileiros. Sim, então, o Oscar fala isso. Ou seja, a geração era efetivamente privilegiada. E o Balieiro, que gostava do Keynes e tinha um pensamento igual ao do papai, achou que o nome do cachorro devia ser o Keynes para dar de presente para o papai. E que foi uma das grandes paixões do meu pai também, e que está retratado numa fotografia no livro comemorativo do centenário dele. Que bacana. Então, digamos que é uma parte anedótica, mas que enriquece muito a análise, né? Porque ninguém coloca o nome de Keynes no cachorro se você não gosta da figura. À toa. É isso aí. O meu cachorrinho aqui em casa chama Messi. Em homenagem ao jogador, né? Se não gosta da figura ou desconhece o seu pensamento também, né? Exato. Só uma curiosidade aqui é que na própria entrevista do Oscar Dias Correia à Assembleia Legislativa de Minas, ele também fala que ele tinha vontade de ter escrito um outro romance para além de Brasílio, que se chamaria Vida de Cachorro, né? Porque o que acontece? O Keynes, ele no apartamento de Oscar em Brasília, ele recebia grandes figuras, né? Grandes políticos. Todas elas gostavam deles, ou seja, todos gostavam do Keynes. A hora que chegava um amigo do papai em casa, o Keynes era o primeiro a receber, porque a campanha tocava, o Keynes era o primeiro a correr para lá, e abria a porta e o Keynes estava lá para ser acariciado por todos aqueles que eram amigos do meu pai. Então, era uma figura respeitabilíssima na República. Que legal. O Keynes ouvia todas as conversas, né? Então, o livro de Oscar seria nesse sentido, de um cachorro que ouve tudo o que está acontecendo de política. E acho que, como o Mac diz, o nome Keynes é muito apropriado para a própria formação do pensamento, né, Mac? Que é o caminho que você estava trilhando, né? Com certeza, porque essa ideia, né, ele fala expressamente nesse livro de 56 ou 55, que não dava para você... Bom, ele está dentro dos parâmetros do capitalismo, né? Não vai sair disso nunca, né? Era uma opção muito clara dele, né? Uma convicção da propriedade privada, do trabalho assalariado, das liberdades, enfim, das liberdades econômicas, né? Mas ele reconhece que a transformação do sistema capitalista impunha um mínimo de planejamento. E aí tem uma coisa interessante, ele não está sozinho, isso é outra coisa que a gente precisa... Aí, de novo, é o conceito de geração, né? Um dos grandes intelectuais brasileiros, né, de corte mais conservador desse tempo, é Gilberto Freire. Tem uma palestra de Gilberto Freire na Faculdade de Direito, em BH, em 46, falando de mineridade, liberdade, de ordem. Isso parece muito interessante. Porque o Gilberto Freire fala expressamente que o modelo econômico a ser adotado pelo Brasil, e aí está se vivendo um pós-ditadura de Vargas, o país está se reorganizando política e economicamente, até mais politicamente do que do ponto de vista econômico. E ele fala expressamente, nós não dá para retomar o liberalismo pré-29. Com outras palavras, né, Gilberto Freire fala isso. Ele até brinca, não é esses liberalões aí que vão trazer as soluções. E é Gilberto Freire que está falando, então não tem nada a ver com a esquerda revolucionária. Então, assim, mesmo no lado, porque o título aqui da palestra é muito feliz, né? Campo político brasileiro, Oscar e o campo político. Pensando no campo político, né? A partir de vetores, de eixos estruturantes, o grande eixo estruturador do campo político era Getúlio Vargas. Então, você era varguista ou contra Vargas? Claramente, né? Oscar é contra Vargas. Mas esse contra Vargas não significava, a priori, ou necessariamente um anti-desenvolvimentismo, um anti-presença do Estado, como já ficou evidente até aqui na nossa conversa. Essa é uma das coisas que a gente precisa aprender, olhar para esse período e perceber que ele é mais complexo. Depois, para mim não ficar só eu falando aqui, tem uma historinha dele, né? Como
como é que o Oscar reage à decretação do Estado Novo. Mas depois eu falo. Eu acho, talvez, Renate, uma coisa que a história não soube trabalhar isso bem ainda, né? Não sei se vai, ou seja, não sei se vai saber trabalhar, porque hoje a tendência é você racionalizar demais tudo, né? Em verdade, hoje é muito mais fácil a gente, ou seja, rotula e vamos ver o que acontece depois. Hoje em dia é muito comum, por exemplo, rotular-se ao DN como se fosse um partido direitista no duro. Ou seja, a gente está falando aqui em extremos, né? Ou seja, é como se o DN fosse todo mundo radical de direita, evidentemente com todo pensamento radical de direita ou com todo pensamento de direita, sem que se houvesse atenuantes históricos e que existiram que viessem a justificar esses mesmos atenuantes. Então, ainda, até porque antes não tinha muito esse negócio de direita e esquerda, né? Aliás, o Meg acabou de falar isso aqui agora. Quer dizer, o PSD era mais um partido, digamos, rural, ou de proprietários rurais, enfim, os grandes fazendeiros, os grandes nomes. A UDN tinha mais os profissionais liberais, tinha mais essa característica de gente mais nova, mas isso não quer dizer que tanto um quanto o outro fossem de esquerda ou de direita. É claro que nessa mesma oportunidade, nessa época, começam a surgir, por exemplo, o Partido Getulista, o PTB, tá? Que tinha ideias mais de cunho social, mas o que não significava também uma tendência ideológica. Era mais um componente social e muito menos ideológico, era um componente de pró-trabalhadores, era mais, ou seja, uma forma de você estimular os trabalhadores. Então, eu acho que talvez o que se rotula hoje, acho inadequado em relação ao que era no passado, tá? Então, eu não considero o DN um partido de direita, como eu não considero o PSD um partido de direita ou de esquerda, ou o DN de esquerda ou de direita. Eu acho que eles tinham, evidentemente, um pensamento diferente, mas isso não os colocava em espectro diametralmente oposto, tá? Se é que a gente pudesse dizer isso hoje, quer dizer, hoje você é direita, centro-direita, centro-esquerda, esquerda, não sei mais o que lá. Eu acho, se eu pudesse pôr em especial o DN, eu colocaria o DN centro-direita para direita, mas no máximo, né? No máximo um partido de partido de centro-direita. Por quê? Porque talvez historicamente, e aí o Meg falou uma coisa interessante, eu acho que uma coisa a gente está no palanque, e a coisa é você ter o conhecimento da vida. Talvez esse Oscar Correia que você conheceu, que foi o Oscar Correia já do próprio depoimento, que deve ter sido em 95, 96, já era um Oscar Correia escolado na vida. E como escolado na vida, talvez ele perdeu um pouco o roupante do palanque. Não vamos longe. O presidente Lula, do palanque, é do presidente Lula da rua, ou dos próprios atos. Quer dizer, a linguagem do presidente Lula não necessariamente é igual à da ação dele, né? Então, eu acho que isso a gente tem que, talvez, ou seja, acho que estudar um pouco mais, né? O Meg acabou de dizer aqui, acho que talvez a gente tenha estudado pouco essa geração, estudar um pouco mais para poder entender o que era efetivamente o conteúdo, o pensamento, intrinsecamente o pensamento de cada um deles. Aí, sobre o DN, eu queria fazer 2 registros, talvez 3, assim. A gente está falando aqui, é muito engraçado, porque só como, enfim, isso a título ilustrativo. Hoje nós temos 36 partidos políticos existentes, ou 37, mas tem outros 15 ou 16
em processo de formação no TSE. Tá? Um desses partidos, salvo o melhor juízo, se é que não mudou, é o DN. E o mais engraçado é que a maior bancada do Congresso de hoje é do PSD do Kassab. Então, outro dia, por exemplo, agora no fim de semana, o Kassab foi na televisão, foi no Canal Livre e deu uma entrevista. Eu ouvi o Kassab e me lembrei dos PCDistas do passado. Tá? E aí eu fiquei imaginando o seguinte, acho que está faltando um denista do passado para falar no presente. Porque eu acho que é importante você fazer estabelecer esse equilíbrio na nossa balança, sabe? Eu acho, Oscar. Kassab, eu gosto muito dele, sou um grande admirador dele, um grande trabalho dele. É um excelente político, tem uma percepção extraordinária da política, mas eu ouvi a entrevista do Kassab, eu lembrei de um PCDista antigo. Eu acho mais fácil ter um novo PSD hoje, para além da mesma sigla, né, do que um novo DN. Acho que o DN é muito fruto daquele tempo. E eu diria mesmo... Pode ser. Nós, historiadores, gostamos de falar que a história não se repete, né, Renato? Mas eu estava dizendo sobre o perfil da UDN, eu penso que a gente tem que considerar 2 pontos. Primeiro a UDN é muito diversa. A gente fala a UDN. O próprio Oscar fala disso, né? Ele reclama da pecha de golpista que se atribui ao DN, e ele diz, não eram os golpistas. O problema é que o Lacerda, e ele era muito próximo do Lacerda, essa é uma das coisas que me surpreende também, Oscar, ele era muito próximo do Lacerda. Parece isso nos jornais, nos discursos, mas ele não era lacerdista. E no novo artigo que eu estou escrevendo, eu defendo essa ideia. Embora ele tenha ido para o Rio, depois que ele se torna deputado federal, se torna um parceiro de Lacerda, é quase um Lacerda mineiro. Deixa eu te contar uma história do Lacerda, né? Isso é uma história, um caso. O Lacerda sobe a tribuna na Câmara dos Deputados em Brasília, tá? Ou no Rio de Janeiro, acho que era no Rio de Janeiro ainda, porque ele foi deputado no Rio de Janeiro, não era, estou falando em 50 e qualquer coisa. E sentados embaixo, assistindo, ouvindo o discurso do Lacerda, que era um excepcional orador, Sim. dos melhores oradores do Congresso Brasileiro de todos os tempos. Há inclusive, peças dele, até discos, CDs com o discurso do Lacerda. Senta o papai e o balheiro embaixo, e o balheiro olhando para cima e vendo o Lacerda falar, disse para o papai o seguinte: Oscar, ele não tem razão não, mas eu estou achando que ele está falando a verdade. Ou seja, tão convincente era o Lacerda que até às vezes aquilo que ele dizia, mesmo não sendo verdade, transformava-se em. E aí é o que você está dizendo. Talvez o papai fosse admirador do Carlos Lacerda, né? Mas não quer dizer que ele era lacerdista. Né? Não Por exemplo, o lacerdista da época, e que até recentemente estava aqui conosco, era o Célio Borja, né? Ministro do Supremo, que foi deputado, a Sandra Cavalcante, que era o lacerdista tradicional. Então, esses eram, além de ser admiradores de Lacerda, eram lacerdistas. Agora, quem gostava de embate, quem gostava de briga, por exemplo, não podia deixar de ser lacerdista, ou de gostar do Carlos Lacerda, ainda que não fosse lacerdista. Ele se tornou a grande voz, né, da oposição ao varguismo, né, e a Juscelino. Mas eu dizia, o perfil da UDN, perfil ideológico, eu concordo, em linhas gerais, com o que o Oscar falou, de centro-direita ou direita. Mas, como eu dizia, você tem que pensar 2 pontos. Ela é muito diversa, tem correntes dentro da UDN, isso é destacado por estudos clássicos, como de Maria Vitória Benevides, e estudos recentes. A prova disso, depois eu não estou querendo interromper, havia a UDN Bossa Nova. Sim, né? Pró-Juscelino. Sarney era o UDN Bossa Nova, Seixas Dória era o UDN Bossa Nova, Aloysio Alves, o DN Bossa Nova, Zé Aparecido era o DN Bossa Nova, e houve o Denistas Bossa Nova caçados. Sim. Isso aí. Então, há que se considerar isso, nessa diversidade interna. E isso desde 1945, quando o partido é fundado,
até a sua extinção. E o outro ponto é, o partido se transforma durante o período. São 21 anos, né, de duração. Então, não dá para olhar de maneira estática e, né, botar uma etiqueta. Tem que considerar essas duas variáveis. E sobre lembrei aqui agora, Oscar e Renan, da eloquência, né, do Lacerda, eu assistindo a minissérie JK, não sei se vocês assistiram, talvez Renan não, porque ele é bem mais jovem, mas quando foi o centenário... Eu assisti também, mãe era meio criança ainda. Pois é magnífica. E aí tem muita coisa dos debates legislativos, né, José Maria Alckmin, e tem, lógico, Lacerda, né, o José de Abreu interpreta Lacerda, ele interpreta muito bem. E aí, as cenas em que Lacerda discursa, dá para ver isso. É um negócio assim, deixar o público magnetizado com aquela fala. E assim, dando exemplos concretos dos momentos em que Oscar pensa e age de maneira diferente de Lacerda, há 3 momentos históricos cruciais. Em 50, quando Vargas é eleito presidente, e aí há um movimento de parte da UDN, inclusive liderado pelo Lacerda, de questionar o resultado, exigindo a maioria absoluta que a Constituição não exigia, e o Oscar se coloca contra. Ele fala expressamente numa entrevista a um jornal que não estava na Constituição, não havia que se reclamar. E ele era muito anti-Vargas. Então, naquele momento, ele está na UDN, ele é anti-Vargas, mas ele não está com Lacerda nesse movimento. Em 55, quando há um movimento para impedir a posse de Juscelino Kubitschek, e o Lott faz um chamado contragolpe, de novo, o Oscar não está no movimento de atropelar a Constituição. E em 61, quando o Jânio Quadros renuncia, uma parte, né, dos militares, uma parte da sociedade brasileira é favorável a impedir a posse de João Goulart, que era o vice. E o Adalto Lúcio Cardoso, que era a liderança da UDN, faz um discurso enérgico em favor do cumprimento da Constituição. E ele diz, eu sou anti-João Goulart, mas ele é o presidente legítimo. E o Oscar vai nessa mesma direção. Então, são 3 momentos cruciais. Quando é que o Oscar abraça um movimento contrário que está na Constituição? Ele tenta se justificar, né, dizendo que o Goulart já tinha quebrado a Constituição. Em 64. Aí, nesse momento, em 64, Lacerda e Oscar estão na mesma... Eles sempre estiveram no mesmo barco político, mas nesses momentos, nessas tensões de romper ou não com o texto constitucional, desses 4 momentos, apenas em 64 ele está com o Lacerda. Mas eu ia falar aquela hora, né, como é que o antivarguismo de Oscar se desenha desde o início. Né? Em 37, ele conta, né, que... Não, está nas memórias, viu, Oscar? Talvez você, como filho, ouviu outra versão dele. Que ele estava Ou talvez eu nem ouvi, né? Ou talvez nem tenha ouvido, né? Ele estava na faculdade de Direito, estava tendo aula, né? E estava um professor dando aula lá, até anotei o nome dele aqui. Professor Ildefonso Mascarenhas. Era muito bom professor. Chega a notícia de que o Vargas fechou o Congresso, né? Do 10 de novembro, do golpe. Isso, 10 de novembro de 37. Aí o Mascarenhas fez um discurso espinafrando Vargas e defendendo a democracia, a liberdade, e baixou a lene Vargas. E aí os estudantes, a garotada, né, empolgadíssima, saiu carregando o professor Mascarenhas pelo corredor, carregando ele nas costas, exaltando o professor. Entre esses alunos que carregam o professor está o Oscar Dias Correia. Então, no texto que eu estou escrevendo agora, eu já escrevi, na verdade, eu enviei para a avaliação da revista, eu conto essa história como uma espécie de momento inicial em que o jovem Oscar começa a se formar, né, como uma pessoa muito crítica de Vargas. Ele tinha 23 anos nessa época. Pois é. O que eu acho que não tem muita diferença daquilo que ocorre com os jovens universitários de hoje em casos parecidos, né? Ou seja, a solidariedade absoluta é naquele sentido que o Oscar tomou na época, o papai tomou na época. O ambiente, isso também a gente precisa destacar, o ambiente ali da sociedade de Belo Horizonte, nos anos 40, quando ele termina a faculdade de Direito, aquele
mundo ali dos advogados, dos professores de direito, da OAB. Tinha um instituto importante que era o IAB, Instituto dos Advogados do Brasil. Ali se germinou a UDN, a seção mineira da UDN. E é o mundo de Oscar. Então, é um processo, digamos que, entre aspas, natural que ele ingressasse na UDN. Ele até fala que quando o Manifesto dos Mineiros é publicado em 43, ele era muito jovem, né? Ninguém chamou ele para assinar, porque não era uma figura conhecida como viria a ser, né? E ele fala, mas se alguém tivesse chamado para assinar, eu teria assinado, com toda certeza. Que era o mundo dele. Como ele fala aqui, que no outro episódio, o Pedro Aleixo levou um determinado documento para ele assinar o documento. Aí ele já era deputado. E era também uma matéria difícil e polêmica. Ele indagou do doutor Pedro o seguinte: doutor Pedro, o senhor assinou? Aí o Pedro falou: assinei. Se o senhor assinou, eu assino e vamos presos juntos. É isso aí. Tinha sempre, ou seja, tinha sempre aquelas figuras que eram as figuras que eram símbolos para ele. O que é um símbolo da política do meu pai? O símbolo da política do meu pai, eu diria que era o Milton Campos. Com certeza. Pelo que ele fala nas memórias, né? Eu acho que nas memórias dele, quer dizer, o Milton era o paradigma do homem público do meu pai, né? Então, o Milton era o grande exemplo dele e é também, repita-se, uma figura que não é muito estudada. O pensamento do Milton, quer dizer, o Milton enquanto político, enquanto homem público, enquanto jurista. Então, eu acho que o exemplo maior era o Milton. E todos aqueles que tinham uma ligação com o Milton. Em termos de faculdade, por exemplo, o Franzin de Lima, que era professor da faculdade daqui, e era um homem muito ligado ao Milton, e foi, inclusive, secretário da Fazenda do Milton, era um outro exemplo do meu pai. Então, esses paradigmas é que serviram de modelo para a vida pública dele afora. Eu queria voltar também... E que você não tem muitos mais hoje, né, Mac? Infelizmente, a verdade é essa. Hoje você conta nos dedos de uma mão, generosamente de duas, essas figuras em quem você possa, ou seja, referir-se como exemplos que devem ser seguidos. Sim. Eu ia dizer o seguinte, aquela discussão que nós fazíamos sobre o perfil ideológico, o Oscar me ajudou a entender uma coisa sobre a política brasileira nos anos 40, 50, que eu não tinha prestado atenção. Isso foi a partir da entrevista, que ele fala que o debate sobre política econômica, sobre desenvolvimento, não estava colocado antes de Juscelino. Ele até fala, ele é anti-juscelinista, mas ele fala assim, eu reconheço que Juscelino teve o mérito de trazer essa discussão. E aí ele diz, os embates da UDN com o PSD eram embates políticos. Não eram projetos econômicos distintos, eles não estavam discutindo isso. E depois que ele falou isso, eu voltei, né, a estudar os discursos, os movimentos daquele período, passei a olhar mais dessa maneira. Que, de fato, quando você analisa as controvérsias daquele tempo, na segunda metade dos anos 50 em diante, exatamente quando Juscelino se torna presidente, que esse debate vai ganhando esse caráter. A questão econômica entra no debate. Até então, os embates eram jurídicos. Eram jurídicos, mas eu diria assim, a política não estava tão entranhada com a economia como... Ou eminentemente políticos, né? Muito isso. E aí tem um detalhe interessante, que aqui eu não tenho como... Eu acho que talvez, quer dizer, eu acho que, não sei, isso que você está agora, isso que você sugeriu agora é um negócio interessante. Eu acho que talvez a preocupação nossa, ou seja, as pessoas na época, talvez o pensamento era um pouco mais provinciano, né? Ou seja, provinciano no sentido de limitado à sua província. E limitado à sua província, possivelmente, era mais de natureza político, eventualmente administrativo. É claro que falava-se muito, você lembra muito disso, nomeação de delegado, nomeação de não sei o que lá. Talvez a birra da época era muito mais essa, né? Fulano de tal indicou uma diretora de escola, uma inspetora que é adversária política nossa. Mas não era
ou seja, não tinha um conteúdo econômico igual você está falando. Eu acho que era mais uma coisa localizada, talvez dentro desse espectro administrativo político. Não, é um negócio interessante, eu não tinha pensado agora, na virada da segunda metade dos anos 50 em diante, a coisa vai ganhando outros contornos. Mas, ainda assim, há um dado muito interessante e tem muito a ver com o Oscar, que é o que ocorre com a UDN. Quando o governo militar extingue os partidos e cria a lei para fazer surgir o bipartidarismo, o setor da UDN ficou muito chateado, contrário àquilo ali. Porque eles teriam que se agrupar com o PSD. O próprio Oscar fala isso aí, o Oscar Filho pode nos ajudar aqui. Ou seja, se a afinidade ideológica contra um projeto de classe, um projeto econômico, fosse apenas a variável para explicar, eles teriam que se unir inteiramente naquele momento. Mas não é. Então, os conflitos políticos internos, digamos, no bloco pró-golpe de 64, pró-governo militar, esses confrontos, essas diferenças internas continuavam. E continuavam, inclusive, na UDN. A prova dessa, sei lá, vou chamar de pseudo-reforma política, porque acabou sendo a reforma política, é que você teve, em determinado momento, 3 sublegendas em cada partido. Você tinha Arena 1, Arena 2 e chegou a ver caso de que era Arena 3. O que eram essas arenas? Nada mais, nada menos do que o DN, PSD e, eventualmente, algum outro agregado, no caso específico de Minas, um PR para poder ajudar a decidir a eleição. Sim. Agora, eu queria aproveitar, Oscar, te perguntar um negócio quase pitoresco, né? O Oscar fala nas memórias como é que ele conheceu sua mãe? Que é diva, né? Que ele tava isso tá no livro de memórias do papai também, o Mac. Eu vi lá, ele fala que estava num comício, né? Ele estava no comício em Itaúna. Itaúna é a terra dele. Né? E a minha mãe, ela é de Montes Claros. Ela é da família Tupinambá daí. E o meu avô, pai da minha mãe, casado com uma Tupinambá, é de origem baiana. Ele é gordilho da Bahia. E ele casou-se, formou em engenharia e veio para Minas para construir estradas de ferro. Então, a estrada de ferro, Montes Claros, Belo Horizonte, Monte Azul, enfim, esses lugares todos, foi feito pela antiga Rede Mineira de Viação, da qual ele era engenheiro, e aí ele virou chefe da rede. Ele foi chefe da rede em Oliveira, foi chefe da rede em São João del Rei e foi chefe da rede em Itaúna. Chefe da rede em Itaúna era uma figura importante. Então, em todas as solenidades, o chefe da rede, que tinha uma casa muito bonita, ou seja, na beira da própria estrada de ferro, aquelas casas antigas, tradicionais, uma ida do Oscar Corrêa em Itaúna, o Oscar Corrêa deputado, o Gordilho, pai da minha mãe e meu avô, foi convidado para ir. E minha mãe foi, naquela época, enfim, as pessoas que ajudavam a servir, não tinha... enfim, eram coisas simples, ou seja, não tinha essa criadagem sofisticada, então não tinha, eram poucos os garçons. A diva, minha mãe, que foi uma das ajudantes ou colaboradoras do almoço e do jantar. Então, o Oscar, convidado, nesse momento, ficou conhecendo a diva, quando a diva serviu para o Oscar uma determinada coisa, um determinado quitute. E aí é que eles ficaram se conhecendo. Então, era o Gordilho, que era chefe da rede Itaúna, a diva, filha do Gordilho, e o Oscar de Itaúna regressava a Itaúna para poder receber uma homenagem, já que eleito deputado estadual. Aí ele fala que o sogro, né, falou, antes de permitir o namoro, quis checar as credenciais. Se você não for da UDN, não pode namorar com a minha filha. O meu avô era uma figura ímpar, ou seja, era um baiano ímpar, extremamente conservador, tá?
Era uma figura interessantíssima e eu tenho uma grande saudade dele, porque foi uma pessoa importante na minha formação, inclusive, porque eu era o único neto homem dele. Ele não tinha... Eram 2 filhas dele e netas, e só eu neto. Então, eu era o único filho da família. E era um cabo eleitoral do papai extraordinário. E esse meu avô tem até um fato interessante, e marca bem o que era o Oscar. O meu avô, lá na rede, tinha também o grupo denista e o grupo do PSD. O grupo do PSD era do Demerval Pimenta, dos Pimentas, que eram PCDistas. E o da UDN era do meu avô e do Dilermando, se não me engano, Cruz, que era um homem de Juiz de Fora, uma pessoa interessantíssima também. Enquanto o Juscelino ou todos os governadores eram do PSD, o grupo que mandava, obviamente, na rede, era o grupo do PSD. Quando o Jânio Quadros foi eleito presidente da República, e o Magalhães, o primeiro ato dele em Minas foi nomear o Gordilho, um dos primeiros atos, nomear o Gordilho diretor da rede, porque era o grupo contrário, porque era o DN e PSD. Quando o Tancredo, que era muito amigo do meu avô, porque de São João del Rei, o meu avô tinha sido diretor da rede, chefe da rede de São João del Rei, logo tinha uma boa ligação com ele. Quando o Tancredo ganhou a eleição, e o Tancredo era de origem PCDista, mesmo amigo do meu avô, o primeiro ato do Tancredo na rede foi tirar o Gordilho, que era amigo dele, porque o Rodrigo era genro do Oscar Correia e o denista tradicional. Então, é para você ver que talvez não era, ou seja, não tinha ideologia, não tinha economia, não tinha nada em jogo. Tinha apenas a coloração partidária que tinha esse conteúdo, que nascia lá na base, na hora que você indicava um diretor da escola, você indicava um delegado de calça curta, a gente chamava de delegado de calça curta. Então, essa que possivelmente era a origem de toda a briga. Eu vou pedir licença a você. Houve um fato interessante que eu acho que a gente tem que ressaltar aqui, que foi acho que isso está contado no livro, não sei, mas acho que está contado em depoimento do papai. Quando, enfim, elegeu-se o Castelo Branco, e o papai era entendido em direito eleitoral e tinha vários projetos em matéria de reforma eleitoral, o Castelo Branco convidou o papai para poder ajudar a elaborar um novo Código Eleitoral. E o papai ajudou o Castelo, fez isso, e o Castelo informou o papai e comunicou ao papai, em primeira mão, que ele iria acabar com os partidos políticos. Isso eu estou falando possivelmente em 65, 66, é isso, Mac? Eu sei que tem essas datas mais de cor, Renato também, acho que 65. Informou o papai que iria acabar com os partidos políticos que não se identificavam com o que era o componente revolucionário da época, o conteúdo revolucionário da época. Papai falou para ele o seguinte: olha, presidente, evidentemente a decisão do senhor, imagino que o senhor já deva ter pensado sobre ela, refletido, mas acho que vai ser talvez um dos maiores equívocos do processo revolucionário. E o Castelo acabou o UDN. Nesse momento, a hora que acabou a UDN, vocês todos sabem disso, foi o momento que o papai achou que estava encerrada a carreira partidária dele, não política, porque depois ele voltou, mas a partidária. E mesmo convidado e convocado em outras oportunidades para voltar para a política, ele não quis voltar. E aí eu volto um pouco àquilo que eu defini como um traço dele, que era a coerência. Porque o homem que tinha o amor por um partido político, como ele tinha em relação ao DN, fora da UDN, ele não se sentia incluído em nenhuma outra agremiação, porque nenhuma outra faria tão bem a ele ou o supriria tão bem quanto a UDN o supriu durante a sua vida partidária toda. Parece que ele amou todas as instituições que ele fez parte, né? A ABL, o STF.
Ele era um homem de paixão extrema. Por exemplo, no Supremo, ele foi em determinado momento, e a gente está falando em Supremo, que é hoje uma instituição que está muito na moda, né? O Supremo, quando houve a Constituinte, e eu fazia parte da comissão que tratava especificamente do Supremo, a Organização dos Poderes, eu era o presidente dessa comissão e morava com meu pai na época. O papai ia sistematicamente, uma vez por semana, ele ia aos jornais defender o que ele entendia deveria ser a essência do Supremo, ao contrário dos outros ministros, que como eram conhecidos os ministros do Supremo na época, acautelavam-se todos, né? E deixavam, enfim, utilizavam outros instrumentos que não a palavra, que não o discurso, para poder difundir as suas ideias. E ele foi muito criticado. O próprio Pimenta da Veiga, que é meu amigo e era amigo do meu pai, em determinado momento, durante a Constituinte, papai deu uma determinada declaração em relação à quantidade de partidos políticos, dizendo que era um absurdo a quantidade de partidos políticos que nós tínhamos. E o Pimenta foi aos meios de comunicação, ele era subrelator de uma comissão qualquer lá da Constituinte, ele foi aos meios de comunicação e criticou o papai veementemente, dizendo que o ministro Supremo não tinha que dar palpite, não tinha que falar nada. Mas Oscar, essa era a natureza do meu pai, ele era um homem de polêmica. Eu agora aproveitar essa conversa sobre a Constituinte, eu vi escrito, não sei se é no perfil da Fundação Getúlio Vargas, que uma das posições mais controvertidas que seu pai tomou foi se opor à convocação da Assembleia Constituinte. Você se lembra disso? Não, eu não. Eu não sei se ele se opunha, porque talvez ele não. Até porque o que se discutia na época se estava realmente caracterizada a quebra, ou enfim, uma ruptura do sistema a ponto de chamar-se uma Constituinte, não apenas uma reforma constitucional, uma emenda constitucional. Talvez tenha sido mais um problema de semântica em relação ao que era realmente, ao que foi o período de 1988. A gente estava realmente, ainda que se fale em volta da democracia, será que isso era efetivamente a circunstância de se formar uma Constituinte? Talvez o papai tenha dito isso, eu não me lembro. Uma coisa ele falava sempre, até o fim da vida dele: a Constituição ou a Constituinte não vai ser a panaceia dos problemas brasileiros. Porque o que todo mundo achava na época, e aliás a gente tem a tendência de achar isso em tudo, é que determinada coisa que se faz em determinado momento é que vai resolver de vez os problemas brasileiros. Então ele falava isso: a Constituinte não é a panaceia dos problemas brasileiros. Eu acabei de usar esse pensamento do Oscar, e que é compartilhado por outros pensadores, como, por exemplo, o Roberto Campos, o próprio Michel Temer também, em Doutrina de Direito Constitucional, em minha monografia de Direito, né? Eu estava discutindo a questão do constitucionalismo do futuro. O constitucionalismo do futuro tem como uma de suas premissas a verdade, né? E esse tanto de promessa que foi feita na Constituição de 88 é incoerente, é incompatível com esse valor, né? Com esse princípio da verdade que o constitucionalismo do futuro traz. Mas isso tudo na época foi muito, ou seja, de verdade, isso foi muito discutido, né? Porque a nossa Constituinte, enfim, a Constituição nossa, ela é extremamente analítica, é das mais analíticas do mundo, ao contrário da própria Constituição americana, que é desse tamanhozinho. A Constituição nossa tem 200 e tantos artigos, disposições transitórias, já estamos em 100 e tantas emendas constitucionais, enfim, é um negócio extraordinário. Então, eu acho que isso tudo essa preocupação era uma preocupação muito com essas coisas todas, com o tamanho, o que a gente ia colocar nela. Isso talvez a gente tenha que entender um pouco o período para poder
dá também razão ao que foi feito e produzido na época. Não se esqueça, na época, e já termina o MEC, na época, tudo que era matéria polêmica, na forma da lei, ou seja, jogava para que lei no futuro viesse a definir. Mesmo sabendo que isso era complicado, era difícil, essa foi a fórmula que se encontrou para que esse assunto deva ser superado. Isso em várias coisas, né? O papai, inclusive, ministro da Justiça depois, ele tinha uma assessoria, que acho que era até assessoria parlamentar, e existe esse livro, ele pediu que fosse um livro, ou seja, que se fizesse um livro, isso em 90, em MEC, ou seja, a Constituição é de 88. 2 anos depois, ele pediu que se fizesse um livro no Ministério da Justiça para dizer quantas emendas, ou seja, quantos artigos ainda não estavam definidos na forma da lei. E o número era um número assustador. Aliás, esse número existe até hoje. Há muita coisa que não foi definida na forma da lei ainda. E aí é que se fala em mandado de injunção. Tem um tema interessante aí. Aproveitar, né, a trajetória do seu pai, transitou pelo direito, pela política, também foi Supremo. Como é que você pensa que ele, como é que ele vinha, como é que ele via e como é que ele veria hoje esse protagonismo do STF, fechando a questão do STF, né? Porque ele foi do STF, né? Como é que, na sua visão, seria a leitura dele, como foi, né, quando ele foi ministro do Supremo, e hoje, como é que ele leria esse protagonismo do Supremo? A gente tem chamado de ativismo judicial até. Ativismo judicial. Outro dia, Mac, até aproveitando isso, o meu filho mandou uma mensagem para mim, eu estava até viajando, dizendo que tinha sido consultado por um amigo dele, que era um parlamentar ilustre, um senador ilustre, perguntando como é que o papai viria hoje, por exemplo, a figura do mandato fixo para ministro do Supremo. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, eu me lembro que na Constituinte, e eu também defendi isso, nós achávamos que ministro do Supremo não tinha que ter termo, tinha que ter mandato. É claro que ele teria a expulsória dele, que era com 70 anos, né? E aí eu virei para o meu filho e falei o seguinte, olha, esse era o pensamento do seu avô, mas eu não sei como é que ele veria esse pensamento hoje não. Por quê? Em primeiro lugar, o seguinte, vamos lá. No tempo do meu pai, excetuado um ou outro ministro, talvez naquele tempo, o Rezec, que veio depois dele, e o Moreira Alves, todos os outros ministros do Supremo chegaram ao Supremo depois de terem sido consultor-geral da República, professores eméritos, possivelmente todos com mais de 60 anos, ou beirando 60 anos. Poucos chegaram antes disso. Como você tinha, ou seja, a aposentadoria compulsória era aos 70 anos, não era muito comum ministro supremo ficar mais de 10 anos, 12 anos, 13 anos, né? Por quê? Porque eles já chegavam mais velhos e saíam com 70. Qual que é o quadro de hoje do Supremo? O quadro de hoje é o seguinte, após a emenda constitucional, o prazo passou para 75 anos de idade, tá? E ministro do Supremo hoje, você tem vários nomeados, poucos nomeados na faixa dos 40 ainda, na década de 40, muitos nos 50 e alguns em 60. Então, aí, Nunes Marques, André Mendonça, Toffoli, o próprio Gilmar, que já está lá há muitos anos, quer dizer, todos eles são ministros que vão ficar mais de... Gilmar Aurélio Melo, que saiu agora, aposentou, todos eles ficariam, ou ficaram, ou ficarão mais de 20 anos, 25 anos no Supremo. Diferentemente do Supremo americano, que é o cargo vitalício, a ideia nossa não é cargo vitalício. Era um tempo suficiente para que você também não tornasse o Supremo uma corte rotativa, né? Aonde, e eu vou chegar num ponto importante agora, aonde
as pessoas, enfim, onde as pessoas ficassem pouco tempo, muito tempo, e acabassem ficando viciadas. Então, hoje, qualquer ministro supremo fica no mínimo 15 anos. Então, talvez estabelecer um tempo de duração de mandato hoje não seja uma coisa despropositada. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte, é que tem várias emendas constitucionais que estão sendo discutidas. Agora, inclusive, tem gente que está falando em mandato de 8 anos, em mandato de 12, etc. Será que talvez não... Eu não penso isso ainda, mas eu acho que talvez o Oscar Correia entenderia um pouco mais isso hoje, o que era uma coisa inimaginável para ele no passado. Então, eu acho que o papai tinha essa grande característica, né? Que ele tinha uma visão futurista daquele momento que ele estava vivendo. Então, ele hoje, talvez, no presente, acho que ele pensaria diferente. E aí, eu volto ao Supremo de novo. O que o Supremo fez ontem? Especificamente ontem. O Supremo ontem, por 6-5, ele definiu, aliás, tem até uma manifestação do Fux em redes sociais. O que o Supremo fez? Ele praticamente acabou com coisa julgada e direito adquirido em matéria tributária. Ou seja, se o entendimento do Supremo é um hoje e amanhã ele muda, mesmo tendo passado, mesmo tendo sido aplicada a Constituição naquele período, nada impede que você cobre o que é o novo entendimento da Corte. Isso é um negócio muito complicado, isso vai dar um rolo que não tem tamanho, é uma dificuldade extraordinária, porque isso não vai se dar apenas em matéria tributária. Você abre matéria tributária, mas o direito é uno. Direito é direito, isso é conceito jurídico. Então, o Oscar Correia eu acho que ele não seria adepto disso que o Renato acabou de dizer agora, ativismo judiciário, ainda que ele falasse muito, tá? Mas ele falava nos autos, essas matérias todas, ele falava, mas ele era um homem extremamente reservado, tá? Então, ele não era de se manifestar fora dos autos. O que era matéria polêmica, o que era matéria subjúdice, esquece. A chance do papai falar sobre ela era zero. Hoje, não. Hoje, todo mundo fala sobre tudo, nos autos ou fora dos autos, ou enfim, aonde for. Então, esse ativismo judiciário, eu imagino que isso talvez não fosse simpático para ele. É conjectura, né? Não tem bola de cristal, não. A gente está aqui trabalhando com o que poderia pensando ser. A partir do perfil, né, dele, que você conheceu melhor do que todo mundo. O que era o perfil dele no dia de hoje, ou seja, enquadrado no que seria o dia de hoje. Ele não seria um ativista judiciário. Aliás, ele falava muito, existe uma teoria jurídica que é chamado direito alternativo. Vocês conhecem. O que é o direito alternativo? O direito alternativo, ele é menos formal e, eventualmente, consuetudinário. Consuetudinário em que sentido? No sentido de que ele é menos da lei e mais, talvez, da prática e dos costumes. O meu pai não era um homem de direito alternativo. Ele era um homem da lei formal, da lei escrita. Por isso é que ele era menos simpático ao direito anglo-saxônico do que ao outro direito, porque o direito anglo-saxônico é consuetudinário, e ele era um homem de direito formalista. Oscarzinho, o seu pai, em memórias, né, em seus livros, ele fala que o que o inspirou a escolher a carreira jurídica, né, o direito, foi, primeiramente, o seu avô, que o colocava para ler, para treinar oratória, né, que o incentivava a estudar. Ele subia num banco enfim, esses bancos de feira, de carregar verdura e tal, colocava aquele banco, um tamboretezinho daquele banco, ele subia em cima e fazia um discurso da época qualquer escrito, ele lia o discurso. E segundo Isso está nas memórias dele. Ah, sim. E segundo o Rui Barbosa, que era uma inspiração para ele, né? Um grande orador, um grande jurista,
né? Então serviu de inspiração e ele acabou escolhendo o direito. E a gente vê que seu pai formou-se em direito, né, na Universidade de Minas Gerais, atual UFMG, né? Ele foi deputado estadual, deputado federal, né? Entre outros cargos. E a gente percebe que, em alguma medida, a sua trajetória é muito parecida com a dele também, né? Também fez direito no UFMG, também foi deputado, né, estadual, federal. Eu queria te perguntar a respeito da inspiração, da sua inspiração, né? Em que medida o seu pai te inspirou nesse sentido? Por que escolheu o direito, né? Não, eu disse para você que nós todos que, de uma forma ou outra, abraçamos a vida pública, a gente tem que ter referências, né? Ou seja, a referência dele era o Milton, Franzen, etc, etc. A minha referência política acabou sendo o meu pai. Independente de ser o meu pai, o pensamento do meu pai, a coerência dele, a trajetória política dele, a atividade política dele, o dia a dia dele, o comportamento pessoal. Então, ele foi uma grande inspiração para mim, tá? E é uma inspiração permanente, tá? A propósito do Rui, no ano passado, a Universidade de Itaúna prestou uma homenagem para ele. Ele é um dos fundadores lá da universidade. E fizeram uma semana jurídica. E eu fui convidado para ser o palestrante inicial. E aí, enfim, eram vários temas, né? Eram várias palestras, mas um dos temas era ética. E aí eu fui num livro do papai que ele escreveu. Aliás, eu estou até com esse livro aqui na minha mesa, uma coincidência danada, que são Estudos de Direito Político e Constitucional. E tem um discurso dele sobre ética e moral. E aí eu fui revisitar a oração dos jovens de Rui, que eu conclamo todos vocês a, de alguma forma, darem uma olhada, revisitarem. É uma peça maravilhosa. É uma peça maravilhosa de Rui, né? E sintetiza bem aquilo que o papai falou, que está aqui em artigo dele, nesse especificamente sobre ética, e o que foi a vida pública dele. Então, inspiração em Rui, com certeza. Inspiração em Rui, enorme. Aliás, ele e todos os advogados brasileiros deveriam se inspirar mais em Rui. Então, o meu exemplo, e falo isso com muito prazer, não é piegas nem nada, o meu exemplo foi o ministro Oscar Dias Correia, um ministro, professor, advogado, tudo isso. Ele era um homem múltiplo, né? E como o Mac falou, acho que quanto mais a gente lê o papai no tempo, a gente conhece um pouco mais, enfim, conhece um pouco mais, né? E aí explica algumas coisas que eram misteriosas para a gente, mas que têm razão de ser na medida em que você começa a ler a trajetória dele toda. Ô, Renato, se você me permitir mais uma pergunta aqui para o Oscar. Você falou da inspiração, Oscar, no Milton Campos, no Rui Barbosa, mas eles estão falando de figuras do direito e no caso de Milton, da política. O Rui também, né, que foi ministro. Mas o Arnold Velling fala num episódio num podcast, né, Renato, da Academia Brasileira de Letras, em homenagem ao Oscar. O Arnold Velling, o papai doou o acervo todo da antiga UDN, enquanto secretário-geral dela, e o Rondon Pacheco era presidente, acabada a UDN. A UDN tinha uma sede física no Rio, que era um prédio, uma sala lá na Rua do México, onde guardava a documentação toda, enfim, a história toda. E o Arnold Velling era presidente do Instituto Histórico Geográfico na época. E o papai doou o prédio e doou toda a história para o Instituto Histórico Geográfico. E o Arno Velho, o dia que teve o lançamento lá do livro do papai, o Arno fez até uma manifestação extremamente simpática, é uma grande figura. Então, que riqueza para o Instituto do Rio, né? Mas o Velling fala, então, nesse episódio, que
pode-se ver a sombra de Dante Alighieri no Oscar. A grande influência literária dele, intelectual de alguma medida, especialmente o livro A Divina Comédia. Você vê assim também essa grande influência? O papai tinha algumas paixões. Aliás, a gente já falou numa delas. A outra a gente já falou em duas aqui hoje. A gente falou no Keynes, a gente falou no DN e agora a gente está falando em Dante. Sem prejuízo dele ser um amante inveterado da diva e dos filhos, tá? Mas o Dante era uma paixão dele. Como é que ele tomou conhecimento com o Dante? Aonde nasceu esse amor? O Oscar é de uma geração que foi uma geração sofrida com tuberculose, né? Assim como a gente está falando no Covid hoje, a gente falava lepra e tal, ele é uma geração de tuberculose. Então, ele teve uma tuberculose que o deixou no leito da cama durante, sei lá, 5, 6 meses, 7 meses, ou seja, a gente curava pneumonia e tuberculose na cama. Repouso, eventualmente um plasma, enfim, não tinha cortisona, não tinha nada, não tinha remédio. Então, ele começou a pedir, até porque ele não tinha condição de fazer nada, ele começou a pedir aos amigos dele que levassem, em especial em Itaúna, que levassem livros para ele. Aí é que ele começou a aprender. Ele aprendeu o inglês, o francês, a ler e falar o inglês, o francês, o italiano no leito da cama. Porque ele começou a ler os livros em italiano, em francês e inglês para o tempo passar. O tempo tinha que passar. Então, aí é que nasceu a paixão dele por Dante. Ele começou a ler Dante, aprofundou-se em Dante, escreveu muito sobre Dante. A última obra dele é sobre Dante. Essa obra, inclusive, tem um fato interessantíssimo, porque ele ia lançar essa obra na Academia Brasileira de Letras no dia 1º de dezembro. Como ele já estava um pouco doente, o que aconteceu? Ele começou a preparar os autógrafos do livro antes, para a hora que chegasse aquelas pessoas, em especial os acadêmicos, ele já pegava o livro e entregava já a dedicatória ao próprio acadêmico. Só que ele fez a dedicatória com dia 1º, mas ele morreu dia 30 de novembro. Então, tem vários livros dele com data de 1º de dezembro do ano que ele morreu, só que um dia antes. Então, ou seja, são coisas, enfim, essas coisas estranhas da vida que a gente não consegue explicar direito, né? Então, Dante era uma das paixões dele. Ele adorava Dante, recitava a Divina Comédia. Os discursos dele na Câmara, você pode olhar aí nos arquivos da Câmara, tal, quase todos os discursos dele têm passagens de Dante, em italiano, porque aí ele falava italiano. E para gozar o adversário político, ele traduzia depois para o português, porque o adversário não sabia o que queria dizer aquilo. Então, ele brincava para fazer... Enfim, a troça dele era fazer isso. Toma italiano. E toma depois o português, segundo versão do Oscar Dias Correia. Debochado ele, né? Debochado. Ele era debochado. Ele conta uma história interessantíssima. Eu não vou citar os personagens aqui, ainda que eles já estejam mortos, mas na Assembleia Legislativa, no governo contrário ao do Magalhães Pinto, no governo do Magalhães, um determinado deputado oposicionista subiu à tribuna e um deputado governista, ou seja, ligado ao Magalhães, leu o discurso desse deputado oposicionista quando ele era governista. Então, o deputado que era, então, oposicionista, mas que havia escrito o discurso, só porque o orador era do Magalhães, começou a discutir sobre o próprio discurso dele.
Vossa Excelência está falando um absurdo, Vossa Excelência está fazendo uma bobagem e tal. E aí o papai virou e disse assim, olha, só estou querendo informar a Vossa Excelência que esse discurso é o discurso proferido por Vossa Excelência no dia tal. Esse deputado quis bater no papai, saiu de onde estava, foi em cima do papai, a turma teve... Então, aquela turma era uma turma debochada. Eles eram muito preparados intelectualmente, eram excelentes oradores, excelentes homens públicos, e tinha essa verve extraordinária, né? Então é isso, professor Mac. Muito bom o bate-papo. Tem muita coisa interessante. Muita coisa interessante. Essa história de citar Dante, eu me lembro das memórias dele falando mesmo, de um deputado que inventou citar Dante, e aí ele foi devolvendo tudo, só que ele falava em italiano, o cara ficou louco. Ele citava o italiano, aí a pessoa não entendia nada. Falei, não, mas eu vou traduzir o que eu estou querendo dizer. É isso. O Marco Sequin, que é da Academia Brasileira de Letras também, um grande entendido de Dante, é que foi o autor do prefácio desse último livro do papai sobre Dante. Que legal. Como agora, e tem também uma coisa interessante, eu falei isso até com o Renato antes da nossa reunião, antes do nosso bate-papo, a gente acabou de fazer esse livro comemorativo do centenário do papai. E o livro é prefaciado pela Nélida Pinhon. Ah, sim. Então, eu diria a você que é talvez um dos últimos trabalhos escritos da Nélida. Ela morreu muito recentemente, né? Morreu, ou seja, ela morreu tem 3 ou 4 meses, e ela fez o livro, ela já estava, inclusive, ela já estava com problema na vista, na visão, tinha já uma colaboradora dela que estava ajudando, e aí ela escreveu um livro, enfim, ela fez um prefácio absolutamente delicioso e generoso com a própria figura do papai. Então, porque eles foram colegas na ABL, né? Foram colegas lá, é uma perda lamentável. E aí ela fala que ele foi a pessoa, ele foi o jurista a quem ela recorreu em determinado momento para dar para ela uma orientação jurídica sobre determinado assunto que era do interesse dela. Tal a confiança e o gosto que ela tinha nele e por ele. Que legal. Eu fico impressionado dele falar aqui. Ele fala isso na memória também, né? Que ele aprendeu italiano assim, de maneira autodidata, porque ele conhecia muito a ponto de traduzir o livro de Dante, né? Ele traduziu a Divina Comédia. Esse último livro dele é tradução de parte da Divina Comédia. Poxa, porque assim, você saber ler uma outra língua, para você é uma coisa, mas traduzir uma obra, um clássico... Não, ele ia à Itália, eu me lembro, já fora do parlamento, para poder ir aonde tinha coisa de Dante, para poder aperfeiçoar o conhecimento dele sobre Dante. Impressionante. Ele era efetivamente apaixonado por Dante. E na Academia Brasileira de Letras, a hora que você entra, tem o busto do Dante. Ah, é? Engraçado, Então, que não é da Academia Brasileira, né? Que não é da Academia Brasileira, mas está lá o busto do Dante. Como exemplo acadêmico e literário a ser seguido. Enfim, eu quero agradecer a você aí a participação, achei que foi ótimo, acho que essas coisas todas, eu fico muito feliz de saber que há muita gente preparada estudando essas pessoas e esses tempos, porque nós somos fruto da história. Se nós não tivermos a preocupação em preservar a história, o nosso país é um país que não tem memória. Sem história, então, a memória desaparece. Verdade. Eu fico satisfeito em saber que... Você falou que a sua mãe é de Montes Claros? Ela é Tupinambá. Ah, tá. Tem até um primo dela que ela era diretor da Faculdade de Direito do Alto Tupinambá e de Montes Claros. Ah, sei quem é. Deve ter aposentado, né? Aposentou. Eduardo aposentou. Eu me lembro dele aqui.
A família da minha mãe é daí de Montes Claros, Tupinambá. A do meu avô é Gordilha, a do papai, a origem da família do papai é portuguesa, e veio para o Brasil em 1900 e pouco. Eu li o livro em que seu pai conta, uma espécie de biografia do pai dele, do seu avô, né? Manuel Dias Correia. Isso, que veio para o Rio. Português brasileiro. Veio para o Rio e depois para Itaúna, né? Pois é, descobriu Itaúna. O mais engraçado é que ele achou que, quer dizer, isso o papai fala, ele achou que Itaúna tinha muito da característica da cidade dele natal. Então ele chegou aqui, em vez de mudar, ele falou, não, eu vou ficar aqui, porque isso me lembra a minha terra. Mas então vamos encerrar, né? Antes que eu caia aqui de novo. Vou pedir para vocês fazerem suas considerações finais, né? Fazer os seus comentários, né? Finais aí, as suas alegações finais, suas considerações finais. E desde já eu agradeço aí a presença. Foi um ótimo bate-papo. Eu adorei conversar com vocês aqui, né? E aí espero que nós possamos marcar uma parte 2 aí, porque tem coisa demais para falar, né, Mac? Tem muita coisa. Eu agradeço, Renan, você, ao Instituto Parajás, o podcast Parajás, pelo convite, muito bom. Sempre que eu puder, vocês me chamarem, estarei aqui para esses bate-papos. Um prazer também encontrar o Oscar novamente. Eu tinha encontrado naquele dia virtualmente, né, pela banca, dia da banca. E eu penso que o Oscar tocou num ponto fundamental aí, né? Esse período. Eu falo sempre período porque eu gosto mais dessa fase, né, da história do próprio Oscar, de 45 a 64, 66. Esse é um período ainda a ser estudado. Já, lógico, muitos estudos sobre o período, mas a história é inesgotável, né? E essas personalidades daquele período, né, merecem mais investigação. Muito obrigado, um abraço para vocês. Pronto, enfim, é isso, Renato. Eu te agradeço muito a gentileza, agradecer ao professor Mac já. Eu acho que a gente conseguir resgatar essas memórias é um trabalho histórico importante, né? E, enquanto filho do ministro Oscar Dias Correia, eu fico muito honrado em ter participado desse encontro e espero ter contribuído de alguma forma para o que é o propósito seu e do Instituto. Parajás Podcast.